O corte já vai começar, mas vou passar rapidinho uma dica da poderesportes.bet para você. É isso mesmo, tem promoção nova nesse mês de julho, tá? Depositando R$ 50, você ganha 15 sem rollover, beleza? Depositou 70, 20 sem rollover e depositou 100, ganha 30 sem rollover só na poderesportes.bet. Bora pro corte. Eu ia anular Não ia aquele ter gol do como. Vasco ontem de falta. Ia inventar alguma coisa, mano. Imagina, é difícil ser árbitro, a gente vai Difícil falar disso, é demais. uma profissão, é um negócio ali que é como a gente xinga, mas é difícil. O quê? Vou te Não, falar que é bem complexo, porque gerenciar paixões é muito complexo. Meu Deus. Mas não, eu imagino assim, tecnicamente mesmo. O É árbitro muito ele fica difícil. muito desprivilegiado ali no meio de 22 caras correndo. É muito rápido É os tudo lances, muito velho. rápido. É um negócio que não é pra qualquer um. Mas é possível, Fenete, não é pra qualquer um, são habilidades igual. Eu sou fã da Rebeca e jamais seria uma ginasta olímpica. Sou fã da Rebeca, acho ela, assim como a Daiane, fora da curva. Como eu falei, eu gosto muito de esporte, gosto de esporte olímpico. Meu sonho era ir pra Olimpíada, fui para 2 e se Deus permitir, quero ir para mais 2, 3. Tá chegando aí a Olimpíada, o mês que vem. Eu sou apaixonado por esporte olímpicos. Mas é possível, e aí eu vou falar assim, bebendo na fonte de Cristiano Ronaldo, da própria disciplina do Bernardinho, se você associar o talento que você tem a trabalho, a treinamento de alto nível, a buscar não só treinamento físico, mas treinamento cognitivo, o treinamento tático e específico da função, dá para você ser um grande árbitro e dá para você ver quase tudo, porque aí o que você não conseguir ver, o VAR tá aí para te auxiliar. Essa discussão E aí a gente vai entrar numa outra questão. Em treinamento de árbitro é possível? É. Agora, o que nós, gestores de arbitragem, precisamos ter, falando como gestores agora, é uma linha muito clara do que queremos. Porque quando você tem uma linha muito clara, facilita para o árbitro, facilita para o jogador, facilita para nós, corneteiros, podemos dizer assim. Eu sou profissional nisso. Eu também. Facilita porque agora eu voltei para a imprensa. Facilita para nós, corneteiros, por quê? Porque você tem uma linha muito clara. Então todo mundo sabe o que vai ser feito e como vai atuar. E nas situações extremas, de um lance dúbio, que pode ser A ou pode ser B, tipo assim, pode ser pênalti ou não, todo mundo vai conseguir compreender, porque aí vai ser aquele lance extremo, aquele lance de grau de dificuldade altíssimo. Eu acho que o que falta para nós hoje, e a gente viu aí a comparação que fizeram com a Copa América, com a Eurocopa, do nosso Campeonato Brasileiro, eu acho que assim, a Euro teve-se muito erros, mas eles têm uma linha mais bem definida, mais bem marcada. O que falta para nós na América e América do Sul? Ter essa linha mais bem marcada. Você pode ver que os jogos da semifinal da Copa América, e eu quero parabenizar as equipes de arbitragem, foram muito bem. Os 2 jogos foram muito bem. E eu acredito que terceiro e quarto e as finais, mais que o Klaus que vai conduzir a grande final, também teremos grandes arbitrais. Ou seja, a arbitragem na Copa América, ela também passou por um processo evolutivo. Ela começou fragilizada e ganhou força na reta final da competição. Que nem Isso muito acontece. diferente, né? O jogo que a gente teve da Colômbia com o Uruguai, um jogo que não acabou até agora. Os caras estão brigando até agora. Até agora. Um jogo Argentina e Canadá. Eu mesmo, já na hora que você falou, eu falei, mas Argentina e Canadá, é aí que o árbitro se ferra, né? Porque aí você pode baixar a guarda. Não, acontece, né? E aí Ele o seu nível de atenção e de Isso. concentração cai, e aí vem o erro. E aí no jogo Uruguai e Colômbia, não, porque é aquele jogo que você sabe que a qualquer toque Isso, tá ligadaço. pode ter um braço, pode ter um cotovelo, é. pode ter uma patada, né? Uma entrada mais forte. E aí você tá 100% no seu nível de atenção elevado. A probabilidade de você se equivocar é menor porque você tá ali. No outro, você pode baixar. Mas a gente tem que parabenizar as 2 equipes de arbitragem, tanto no jogo da Argentina e Canadá, como no jogo que foi difícil, Uruguai e Colômbia. Porra! Uruguai e Colômbia para apitar foi um jogo extremamente difícil. E a arbitragem foi muito bem. Qualquer jogo do E a Uruguai coragem. é difícil, Não, e né, assim, apitar. uma coisa que a gente tem que ressaltar, eu adoro o árbitro corajoso, é a expulsão no primeiro tempo. Numa semifinal, você expulsar um jogador como ele expulsou. E foi merecido. Foi merecido, Demais, a gente né? não vai discutir. Mas a coragem. A tem coragem do que ter campo, coragem também, né? decidir, tomar e isso ser aceito. E o jogo ficou tenso no segundo tempo.
mas ele conduziu muito bem. Eu gosto desse árbitro com essa força, com Tem essa pulso. raiz. É igual o tenha CNM. O pulso. CNM era assim. Vamos falar de tudo isso, mas vamos voltar lá atrás um pouquinho. O CNM era um árbitro que é do interior também, Brabo, hein? de muita força. Rigoroso. Vamos voltar lá para trás um pouquinho, que eu sou curioso com esse seu começo de carreira aí. Quando você resolveu bandeirar lá Então, como na eu tava sua te falando, cidade, aí a lá. gente viu que o valor aumentava, né? Aí eu falei pro meu pai, falei assim, pai... Porque seu pai eu curtiu a quero ideia, fazer... ele te incentivou? Então, no começo sim, depois não. Eu falei pra ele, eu quero fazer um curso de arbitragem. E aí eu fui a primeira mulher na região de Campinas, na região metropolitana de Campinas, de fazer o curso com 15 anos. Eu fiz o curso, me formei, meu primeiro diploma foi feito na Liga Hortolandense de Futebol, e aí a partir daí eu comecei a fazer veteranos, infantil, juvenil e júnior. Tá. E continuava... Bandeirando e apitando. Não, fazia também. os dois. Porque Fazia os no dois. amador você faz os dois. Tá. E no amador, né, adulto, eu continuava na mesa. Até que eu falei, não, eu gostaria, faltou um árbitro. E aí Sempre falta, sempre é assim. Sempre A várzea, acontece. alguém que vai pra noitada e não volta. Não, mas depois são tantas E aí histórias. eu fui pro amador, aí fiz meu primeiro jogo na bandeira, aí eu tracei como meta. Falei, olha, eu quero fazer minha primeira final na bandeira, porque o amador, assim como no profissional, ele tem a primeira divisão, a segunda divisão. Eu falei, eu quero, um exemplo, bandeirar a primeira e apitar a segunda. E depois eu vou querer apitar a primeira. Né? Já querendo, pensando... Degrauzinho. Degrauzinho. É. E foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei bandeirando a segunda, apitando juniores, depois eu fui bandeirar a primeira e apitando a segunda divisão, júnior e tudo, até que eu consegui chegar no apito, no amador, que foi a minha realização. E quando eu venho para São Paulo, e aí eu decido com 18 anos vir para cá, eu vim para ser árbitra, porque eu falei, eu fiz toda a escadinha, amassei o barro lá no interior, quero vir para São Paulo para ser árbitra. Só que aí, quando chego aqui, não me deixaram. E aí eu tive o primeiro problema familiar. Porque meu pai, que até então gostava da minha companhia, quando eu decido vir para o profissional, ele fala para mim assim, até me chocou. Futebol não é para mulher. Nossa. Não é ambiente para você. O meio do futebol não é para você. Mas talvez ele não tenha dito isso com uma... pensando em te proteger do que ele sabia, provavelmente, de como era o meio, o que você ia enfrentar. Do que eu iria sofrer, provavelmente. Isso. Provavelmente, olhando hoje para trás, provavelmente. Só que ele foi muito duro, porque aí ele não quis me ajudar a pagar curso, sabe assim? Ele foi muito... Porque... Ele minou o seu sonho um pouquinho, aí né? me chamava de gazela. Sabe quando começa... Ele começou a depreciar o meu trabalho para que eu me desmotivasse a seguir. Só que algo dentro de mim, por isso que eu falo, eu acredito muito na questão de energia e algumas convicções de dentro para fora. E eu estou resgatando isso, porque às vezes na vida da gente, a gente se perde um pouco no caminho. E a gente para de ouvir a voz interior. Então, para quem está me assistindo, confie sempre na sua voz interior. Ela vai te proteger de muita coisa. E vai te lançar para muita coisa também. E tinha algo dentro de mim que mesmo meu pai falando não, eu falava... Esse esporte pode mudar a minha vida. Esse esporte pode mudar a vida da minha família. Eu não sei te explicar de onde vinha essa voz, entendeu? Essas coisas não tem muita explicação. Alfinete, Alan, não sei te dizer. E mesmo ele falando não, eu insistia. Aí trabalhei dobrado, falei com o meu chefe, fiz empréstimo, paguei a federação, porque na época a Federação Paulista era muito cara. Eu fazia uma refeição por dia só, porque eu não conseguia fazer duas, porque senão não dava para eu pagar a condução, tudo. As pessoas não sabem dessas coisas. Cheguei a dormir na rodoviária, cara, comi grama. Comi literalmente. Roeu o osso para comer o Muito filé. corajoso. Você tinha quantos anos? Nessa fase da federação, 17 para 18 Nossa, anos. uma menininha, Não, roí bem o osso, e aí talvez meu pai também preocupado. Aí foi quando eu sofro as primeiras manifestações de preconceito, porque a gente que é do interior. E aí eu não estou fazendo comparativo, né? Porque igual eu tô com uma amiga agora que ela fala assim, minha filha é muito pura, muito ingênua. Eu não quero que ela sofra. Eu falei, deixa ela ser. A gente precisa de pessoas de coração puro. Vocês vão entender o porquê. A gente que é criado da maneira com que eu fui, tivemos muito problema. Tive problema assim com o papai, com a questão do alcoolismo. Mas a gente tem os irmãos, a gente tem os tios, a gente se ajuda, né? Tem a mãe, igual a minha mãe começou a trabalhar só depois que eu tinha 12 anos. Então eu tive a minha mãe até os 12. Então você tem aquela coisa pura do interiorano de abraçar, então você tem um amigo da escola. Cumprimenta tudo. Você tem um amigo do pai, que o amigo do pai vem se abraça o amigo do pai, não tem aquela maldade no olhar, né? Não tem.
E você vem pra capital, Nossa. você Aí- acha que você pode abraçar todo mundo. Não, aí... E eu sempre fui, imagina, éramos 5 mulheres e 35 homens no curso. Você faz amizade com todo mundo, eu sou falante, né? Sou resenheira. E você começa a abraçar e brincar, e aí eu já sofri a primeira manifestação de preconceito, porque assim, já te colocava adjetivos pejorativos só pelo fato de você cumprimentar as pessoas. Aí eu descobri que eu não podia abraçar mais. E olha que louco isso, porque eu adoro abraço, eu adoro gente. E aí eu tive que começar a aprender que eu não podia abraçar mais. Que eu já tinha que segurar na mão, que eu tinha que manter um distanciamento. Acho que por isso que veio essa coisa da seriedade no futebol também, Alfinete. Porque eu sofri muito por ser muito aberta no começo. Até hoje eu sofro, mas agora a gente já tem algumas cascas. Porque tudo era mal visto, entendeu? Era mal interpretado. E aí quando você pega a sua primeira escala, é porque você está saindo com fulano, com Beltrano. Quando eu estreiei na primeira divisão com 20 para 21 anos, com quem que essa menina tá dormindo? Nossa, sempre Não é tem que a isso. menina começou com 14 anos. É. Lembra da escadinha no Amador, tudo? Ninguém conta essa história. Não, mas essa menina tá saindo com alguém, não é possível. Como ela tá fazendo série da A2, da A3, para chegar no profissional, tem pessoas que levam 4, 5 anos, ela levou 2. Nessa época,